Seja bem-vindo ao Conexão Atlas, o podcast da Atlas Inovações que fala sobre gestão de serviços, passando por cotação, gestão de terceiros e performance. Esse é um espaço democrático onde a gente recebe líderes de compras para a gente poder falar sobre o que de verdade acontece nos bastidores das empresas de grande porte aqui no nosso país. Eu sou Rogério Cantarino, apaixonado por compras, professor do MBA de compras aqui na Live Universe e também CEO da Atlas Inovações, e vou receber grandes lideranças para a gente poder conversar um pouquinho do que acontece no nosso mercado. Fala, comprador! Começando mais um Conexão Atlas, e hoje eu tenho aqui o prazer de conversar com o João Barreto, uma figura super importante do nosso mercado de compras, uma carreira super bonita no setor de telecom, passou por compras, passou pelo administrativo, foi CFO, então tem uma bagagem bastante diversificada aqui para poder conversar conosco, trazer um pouco de experiência. Eu espero que seja uma conversa muito rica. João, muito obrigado. Se você puder dar uma boa tarde para a nossa audiência e se apresentar um pouquinho contando sua história. Legal. Bom, boa tarde, comprador, e obrigado, Rogério, pelo convite, que foi muito legal. É bom estar podendo dividir um pouco do que a gente passou. Eu tenho uma história longa em compras, estava até comentando aqui agora há pouco. Eu comecei com isso ainda antes de formar, ajudando meu pai quando ele abriu a empresa. Eu fazia compra com ele, eu ia buscar as coisas, na época de ônibus ainda, não tinha nem carta, nada, não podia ir. Mas foi quando eu comecei, então eu tenho uma raiz bem desde o começo. Eu sou engenheiro eletrônico, formado na Mauá. Comecei trabalhando na indústria alimentícia na época, inclusive, com a parte de energia e automação. Daí começou o boom da telecom, foi quando eu migrei para a Promon, justamente para levar essa parte de automação para a infraestrutura de telecom. A Promon fazia muito isso, ela tinha parceria grande com a Nortel canadense, fazia centrais e tudo mais, e começou a trazer gente para dar subsídio e ajudar na parte de infraestrutura. Comecei trabalhando na área de infraestrutura, mas rapidamente comecei a me meter um pouco nas implantações. Não por culpa minha, mas a diferença que me ajudou nisso, na época eram empresas canadenses que estavam aqui. E tinha pouca gente ainda que falava inglês, principalmente dentro da Promon, que era uma empresa tradicionalmente nacional. Tinha uma certa dificuldade de discutir com o pessoal. Eu acabei indo para ajudar num projeto, porque o pessoal queria entender o que estava sendo de projeto, de automação dos containers, onde ia ficar toda a parte de transmissão. E nessa brincadeira eu acabei indo, me dei bem com o pessoal, com os clientes, descobri que a automação e telecom é muito, muito igual, e aí acabei migrando para esse lado. Dali acabei passando na Ericsson, ainda também com operações, foi um longo período. Montei PMO, estruturei, tinha toda a parte de contratos, bem focado em operação. Aí eu resolvi mudar, depois de um tempo mudei de mesa. Fui para a operadora, para ver um pouco do outro lado. Dentro da operadora, peguei um desafio tranquilo. A Nextel estava super bem, não tinha problema nenhum. A gente foi para arrumar a casa do que era o 3 e 4G deles, já com uma certa visão para venda. Não era aberto, tinha uma certa esperança que aquilo pudesse se sustentar sozinho, mas estava bem óbvio que era um negócio para ser engolido por uma maior. Tá? Dentro da Nextel e dentro dos problemas, depois de fazer a primeira estruturação técnica, ela passou de novo por um Chapter 11. Nessa hora precisou rever todos os contratos da empresa. E eu já tinha feito isso dentro da engenharia lá. Foi a hora que eu comecei a migrar para compras efetivamente. Eu assumi o vendor management da Nextel aqui no Brasil, para todas as áreas. Tenho que dar o crédito até para a ideia que o meu chefe na época teve. Jorge Braga, um cara, acho que um pouquinho conhecido também no mercado de telecom, e acabei indo, ele me puxou para fora da engenharia, acabei crescendo. Nesse ponto, a gente começou a fazer negociação para baixar, para acertar os contratos em geral. De tabela, compras acabou vindo para baixo da minha estrutura. Montamos uma estrutura de diretoria depois de alguns anos e eu assumi compras, a parte de facilities e segurança corporativa. Dali foi o próximo passo. A Claro comprou, era o que a gente já achava que ia acontecer de alguma forma. Na migração para Claro,
já tinha um CPO forte lá dentro, que eu inclusive já conhecia, é amigo meu, é um cara muito bom, e não fazia muito sentido, eu não tinha muito lugar nesse ponto. E acabei indo para uma área administrativa, que cuidava de toda a parte de prédios, da infraestrutura, fora a parte de torres, que já estava uma ideia de ser vendida, ou de ser separada, não vendida, de criar uma empresa de torres da Claro. Depois de 2 anos tocando, organizando um pouco a casa dos 2.000 e tantos imóveis que a Claro tinha, veio o convite para eu ir para essa empresa, junto com o Diego, que já estava cuidando, que era meu par dentro da Claro. Ele estaria assumindo como CEO, e para eu ir ajudar ele a estruturar essa empresa, tocar essa empresa para frente. Na conversa com ele, ele falou, beleza, eu sei que você poderia ser um cara de operações, tocar tudo, mas eu preciso de um financeiro. Você topa a brincadeira? E eu topei. Foi a hora que eu acabei virando um CFO, não tinha nem o título efetivo, mas sim, era já um CFO. Até o pessoal do México depois já me chamava, depois de um ano, já me apresentava aqui como CFO Brasil, apesar de não ter o título formal. Mas foi legal, eu aprendi muito. Ajudei a estruturar, a gente montou a empresa que está aí, a Torres do Brasil S.A., a Sites, está bem consolidada hoje, compete com American Tower, com SBA, com todos do mercado aí numa boa. Mas aí a gente começa a crescer, eu acabei tendo uma oportunidade para voltar para um lado um pouco de operações e acabei resolvendo sair, fui tocar a parte de supply chain, organizando outro pedaço na Aloha. Essa talvez não tenha dado certo do jeito que a gente esperava, mas foi divertido, deu para aprender bastante, peguei a parte de compras, ajudei a estruturar algumas coisas, revimos toda a parte de estoque, aprendi um pouquinho mais, e agora, desde setembro do ano passado para cá, eu comecei a atuar standalone. Saí, abri uma consultoria, estou começando a fazer alguns projetos pequenos, vamos ver onde é que isso vai chegar. Por enquanto está divertido. Bem legal. E eu sei também, além dessa história toda da consultoria, que você está conectado com algumas startups, sim, olhando algumas coisas, sim, também, você está brincando um pouco desse mundo, né? Tem muita coisa de startup rolando por aí, e eu acho que a gente tem que ajudar, a gente tem que dar um pouco do que a gente aprendeu. E esses grupos, dá para citar eles, eu estou ligado na Anjos do Brasil, mas você tem GV Anjos, você tem a Poly Angels, você tem várias outras que estão fomentando e estão tentando fazer isso crescer. Acho que é muito válido, a gente tem realmente que conseguir ajudar essa turma nova que está com vontade, porque empreender no Brasil, meu amigo, não é difícil. Você sabe muito bem, a gente sabe, eu sei por família, eu agora estou sentindo na pele, não é algo tranquilo. Você tem um sócio muito pesado no meio e é um jogo duro do cara conseguir rodar. Então, o que alguém que tem um conhecimento puder agregar, puder passar um pouco do que você passou na vida, eu acho que vale muito. E aí você é um cara que acaba sendo multidisciplinar, né? Porque foi operações, foi infraestrutura, foi compras, foi finanças, foi administrativo. Só faltou vender e fazer propaganda. E vender, aquela brincadeira. Né? Vender, eu até teve uma época da vida que eu ajudava a vender tecnicamente, porque quando você está dentro de um cliente, principalmente na área de telecom, a gente trata... Você tem um projeto para entregar, mas você tem um monte de coisa a mais que você consegue agregar. Então você vai botando um dedinho a mais. Mas tem uma brincadeira que um ex-chefe e amigo meu fala, eu sou bonzinho demais, eu falo as verdades, então eu não sou o melhor vendedor do mundo, talvez. Esse é um problema quando o comprador quer vender, né? Ele acaba... Ele às vezes fala a verdade, cacuete Então eu acabo sendo bonzinho para fazer uma venda meio... arrastada, vamos falar assim, meio arrancada. Uhum. E aí, João, falando um pouquinho, eu me lembro, a gente teve a oportunidade de conversar quando você estava na Nextel, e isso 2017, 2018, por aí, né? Um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas perto disso aí, 2018, por aí. E eu me lembro que eu fiquei bastante bem impressionado, porque eu já atuava com serviços na Atlas, né? Já estava conversando com o mercado, vendo... E a Nextel estava à frente, digamos assim, já falava de should cost, já falava de referências de cost breakdown, já tinha uma inteligência em compras bastante avançada ali, né? E isso é algo que você sempre olhou como gestor, de colocar à frente, de estudar, de trazer essas boas práticas para dentro da operação, né? Sim. A gente tinha uma preocupação.
eu sempre tive a preocupação de entender o que eu estou fazendo. Tá? Comprar por comprar e você... A brincadeira ligar o rolo compressor simplesmente para baixar custo, o preço não resolve. Não é um caminho. Aliás, pode ser. Num determinado momento, por alguma circunstância, pode ser um ponto. Mas isso tem limite. E a hora que você precisa continuar negociando para realmente chegar num resultado melhor, você tem que entender o que está por trás daquilo. Até onde eu posso apertar. Eu vi em Telecom, já antes até desse pedaço, vou dar um pouquinho do porquê que eu cheguei lá. 2001, 2002, teve eu já tinha uns 5, 6 anos de Telecom, teve uma baixa grande mundial. Era o vale ali do GSM para o 3G, principalmente aqui, foi mundial, mas principalmente no Brasil, deu um impacto grande. Foi quando estava entrando o TIM e tudo, mas deu uma soluçada forte. Nessa soluçada forte, todo mundo fechou as torneiras. Agora tem que olhar dinheiro, tem que fazer no bit para implantar tudo. As operadoras não queriam pagar nem a pau. Acho que você lembra um pouquinho dessa história. Os orçamentos eram super apertados, mas eles queriam de qualquer jeito que você entregasse um ano o que levava 2 para fazer, com a qualidade excelente e com um bando de gente para entregar. Nessa época teve muita operadora e até alguns fornecedores que quebraram muito serviço, muitas empresas de serviço. Tiveram instaladoras que não aguentaram, e não aguentaram por vários motivos. Primeiro pelo rolo compressor puro e simples, o cara chegava num determinado ponto, ele precisa tocar, então ele tem que faturar, e ele toca o pau sem ver onde é que ele está pisando. Primeira freadinha que dá, esse cara quebra. E essas freadinhas davam a cada fim de ano, o orçamento acabou, não, mas o que eu faço com a minha equipe? Você manda o cara embora e contrata de novo. Não funciona assim, você sabe muito bem disso. Uhum. Então, eu vi que tinha um problema sério, principalmente na área de serviços em telecom. Nessa hora a gente começa a falar, tá bom, eu tenho que entender, se eu vou comprar isso, eu estava no lado de venda, a hora que eu passei a comprar, você começa a olhar para as empresas e falar, legal, eu preciso fazer isso. Não adianta eu pegar esse cara, botar ele que nem um maluco aqui, e daqui a 6 meses ele quebra e me deixa na mão. Por quê? Porque eu comprei errado. Eu comprei abaixo do custo dele. Isso não se sustenta, a gente sabe que não dá. Então eu tenho que entender no todo qual é o custo real disso, ajudar ele até a baixar esse custo. O shoot cost, muitas vezes você chega para o teu fornecedor e fala, tá, esse daqui é o breakdown de pessoas que você vai pôr. Você não pode estar... Se você está pagando mais que isso, você está errado. Você tem alguma coisa que você está saindo dinheiro onde não deve. E aí o cara começa a te ajudar, você começa a fazer uma parceria. É aquela brincadeira, como é que você gera valor para uma empresa, para uma estratégia de negócio? Você tem que ter parceria e os dois lados têm que ganhar. A hora que só um está ganhando, isso não vai ser duradouro. E foi por isso que a gente começou a puxar. E nessa época eu tenho que dar um pouquinho dos louros para um gerente que trabalhava para mim. Você conheceu o Brian. Esse cara tinha uma visão muito boa, ele era um cara que gostava de estudar, gostava de ver, e ele me ajudou muito nessa brincadeira. Eu já tinha o entendimento que a gente precisava fazer. E aí você tem alguém que está embaixo, que te suporta e que vai buscar, te ajuda a fazer, fica bem mais fácil. É super legal o que você está falando, porque quando a gente olha para o mercado, a gente vê, eu vendo na Atlas Gestão de Terceiros, falo de compra, de shoot cost, falo de bastante coisa nessa pegada de serviços, né? Mas quando a gente olha para o mercado, a gente vê o mercado investindo em homologação, investindo em gestão de terceiros, mas ainda não tem um investimento massivo no comprador para ele entender esses custos, porque no final do dia vai muito nessa linha, né? Se custa 100 e eu estou contratando por 80, eu não fiz um bom trabalho, eu fiz um problema, eu criei um problema para a operação. E aí não adianta ter uma puta homologação, não adianta eu ter um puta processo de gestão de terceiros de controle, se o meu processo de origem, ele tá torto, né? Sem dúvida. E essa é uma eu diria assim, um dos maiores desafios que eu tive foi justamente como é que eu homologo e qualifico os meus fornecedores. Você tem um ponto que não é só a homologação. Todo mundo está preocupado com a homologação, mas você tem que qualificar e classificar o teu fornecedor. Você tem que saber onde é que ele vai, até onde ele aguenta. E não adianta você querer dar muito mais do que ele aguenta fazer,
Aí tem um pouco só fazendo um parênteses, você que é empreendedor, eu também, a hora que te aparece uma oportunidade de faturar muito, a maioria do empreendedor, ele tá, ainda mais no aperto, ele tá louco para aumentar o faturamento. E às vezes ele não olha tudo que ele vai ter lá na frente. E muitos deles começam a crescer mais do que deviam. Se você não estiver dividindo com ele uma parceria de entendimento, cara, você vai fazer, você sabe o que vai acontecer, você sabe qual é o teu custo de desligamento de funcionário, você sabe como é que vai ser o teu parte tributária, o que você tem de trabalhista que você vai estar com passivo na frente. Você tem que entender a brincadeira, senão você vai quebrar e você vai me afetar, porque nossa lei é linda também, você é corresponsável de tudo. Então você fala, não, o problema é dele, não é dele. O passivo é transferido para quem está comprando. E aí a dor de cabeça é muito grande. A gente tem que fazer esse processo muito bem feito. E aí eu concordo 100% com você. Para fazer o comprador entender isso, não são todos que conseguem fazer. Tem vários que têm o sentimento, mas o cara não tem a ferramenta. Ele não entende o tributo que vai ser, ele não entende o que está agregado. E não é, ele realmente não foi treinado para isso. E esse é um ponto que eu às vezes acho que a gente comenta muito, viaja por aí, tem a live aqui, tem que ter treinamentos para nesse sentido. A gente fala muito de, vou dar um treinamento de strategic sourcing para o comprador, eu vou dar um treinamento de should cost para ele. Tem que dar um treinamento de finanças para ele. Muitas vezes ele entende a lógica do strategic, ele entende a lógica do should cost, mas ele não tem base financeira, às vezes, para chegar na hora e fazer. Então tem pontos que ainda tem alguns gaps para fechar. Isso que você está falando é super interessante, porque eu me lembro, logo quando eu comecei a Atlas, a gente fez alguns projetos e a gente fazia o cost breakdown nas categorias de facilities e via fornecedor no lucro presumido. E eu costumava dizer assim, olha, cara, o cara tá no presumido, tá jogando o jogo todo errado. Porque o lucro presumido presume que tem 32% de resultado. E o cara não faz. Quem em facilities faz 32%? Ninguém. Então, naturalmente, esse cara já nasceu torto. E ele arrumar isso, ele vai se beneficiar daqui para frente em todos os contratos, vai poder te dar o saving, né? Então, não necessariamente a negociação, ela vai na menor linha de custo. Às vezes, nessas aberturas, você consegue achar os gatilhos Sim. que viram ganha-ganha efetivo, né? Você vai dar produtividade para ele e, ao mesmo tempo, você vai poder melhorar. Eu lembro um outro exemplo também do PIS/COFINS. A gente começou a falar de crédito de PIS/COFINS na terceirização de mão de obra, e aí tinha fornecedor que não fazia, e eu falava, olha que boa notícia, você vai para Disney esse ano, então 5 anos para trás você pode recuperar de toda a operação. Faz todo o pacote. E daqui para frente, para essa conta. Só um parênteses, para alguém que está vendo isso aí agora, para você recuperar para trás, cara, você tem que, o que está rolando esse ano, você tem que estar legal no fisco este ano, você tem que registrar tudo esse ano, os teus créditos. Reforma, né? Porque senão você perde o ano que vem, tchau e bênção, tá? Tem uma grana para buscar. Tem que correr atrás disso. Mas eu me lembro que falava com o fornecedor e, puta, legal, então você tem uma oportunidade aqui de dinheiro para você capturar, para você buscar. Então, eu acho que o comprador entender dessa composição, ele acaba ajudando muito a cadeia. E eu me lembro e quis fazer esse parênteses aqui da época de Nextel, porque foi algo bastante fora da curva, quando eu olhava, porque eu conhecia de mercado, só falava de serviço já, e falava com bastante gente, e não tinha visto ainda o nível de maturidade que vocês tinham colocado lá. E isso foi bem legal. Não, legal. Esse feedback também é bom. Faz tempo, mas é legal ter o feedback. Antes da gente continuar o nosso podcast, um convite especial para você que está nos ouvindo. Se você é gestor de compras, tem uma história legal no nosso mercado, fica o convite para participar aqui do Conexão Atlas. Faz contato pela rede social e a gente agenda um bate-papo. E aí, dando sequência aqui no nosso bate-papo, você foi rodando áreas, né? E aí, cara, vamos fazer um paralelo com o gestor de compras e o gestor de finanças, o gestor administrativo. Cara, o que de compras foi legal para te ajudar nesses desafios diferentes? E o que serviu nessas cadeiras diferentes para você olhar para compras e falar, puta, não é bem assim, a visão do estratégico não é tão estratégico e tem um ponto aí no meio do caminho? Esse é um negócio interessante. Eu fui ser financeiro efetivo depois, mas na operação, como eu passei em empresa que nem a Promon, a própria Ericsson, que você atendia por projeto,
A hora que você montava o projeto, você tinha uma organização financeira, você tinha resultado, você tinha tudo. Então já tinha um entendimento, tá? Para facilitar. Quando você sai de uma cadeira onde você está entregando e você depende de compras, entre aspas, você sabe onde é que o sapato aperta. Você tem a visão do o que vale realmente, o que agrega valor. É um pouco do que a gente falou agora há pouco. Não adianta baixar custo. Eu cansei de eu tive brigas com áreas de compras mais do que uma vez, em Ericsson, em Nextel, antes de eu começar a migrar para o outro lado, porque os caras falavam para mim, não, eu tenho meu resultado, eu tenho que dar tanto de save em cima do orçamento, em cima do valor do ano passado. Eu falei, cara, não é aí que você vai me dar, você não me resolve meu problema aí, e aí você tem que convencer o gestor do outro lado que não é esse o caminho. Ele tem que entender que ele tem que ter uma visão um pouco mais holística da empresa e de estratégia do negócio para poder atuar de uma forma correta. Essa visão de sofrer do outro lado para ter que entregar, para ter que fazer, me ajudou muito, né, quando eu fui para compras. Te dá um jogo de cintura de que você tem que ouvir a operação, você tem que estar junto com a operação para você ser estratégico. Aquela compras, e eu não vou falar nome de empresa, mas eu forneci para todas as operadoras, tinha operadora que você, para falar com compras, era um vidro fechado, você marcava a hora com o gerente, ele te atendia numa sala, você passava, você via os compradores, você mal e mal conversava, tinha contato com o comprador que estava comprando o teu negócio. Esse cara não sabia o que ele estava comprando. Esse cara, a próprio pessoal da engenharia das empresas não tinha um contato bom com eles. O cara achava que ele tinha o poder na mão para fazer o melhor para a empresa. Na verdade, ele muitas vezes estava ferrando a empresa. Ele estava pegando o melhor preço, mas longe de ser o melhor custo, o melhor resultado. Então, essa visão vem do todo, de você ter passado por outras áreas. Uma coisa que eu fiz na Nextel, e acho que talvez você lembre, não sei até onde você chegou a ver, a gente passou a ter... Eu tinha responsáveis por área. Tá? Então eu tinha um comprador, isso todo mundo tem, fácil, né? Eu tinha um comprador de marketing, um cara, tinha mais que um, mas tinha um que era o head, tinha um de engenharia e tudo. Esse pessoal, eles tinham a obrigação de no mínimo 2 dias por semana estarem sentados na área, participando das reuniões diárias da área, para entender o que era a necessidade e para conseguir trazer para o lado de compras qual era a dor que o cara tinha em efetivo para você ser estratégico. Aí você começa a mudar um pouco o foco do que você vai fazer para uma contratação. A negociação muda. A visão tua do fornecedor muda. É muito mais... Não chega a ser mais fácil, mas é muito mais transparente a forma como você lida com tudo. E não adianta você falar pro cara da engenharia ou pro cara da de compras, falar, olha, eu não vou te falar o preço que veio de A, de B e de C, porque eu estou fazendo a negociação. A gente sabe que o cara já sabe, ele já está conversando, é ele que tem o fornecedor sentado do lado dele o dia inteiro. Então a gente tem que parar um pouco, como comprador, parar de tapar o sol com a peneira, achando que eu tenho domínio ou não, e sim, sentar junto com o cara do outro lado, e aí o fornecedor não tem mais essa abertura ou não precisa ter abertura. Sim. Ele está dividindo, ele vê que você está dentro do jogo. Aí você ganha muito. E você sabe que eu estava falando da Nextel, da experiência, e mais um exemplo que você está falando, como você sempre foi um cara que teve à frente ali, digamos assim, do mercado, né, nessa visão. Eu tive agora de manhã, num evento do CIEC, onde estava discutindo COI, e aí levaram algumas pessoas para falar sobre centro de excelências, inteligência em compras, e praticamente todo mundo que palestrou essa manhã, a mesa redonda que teve, falava sobre a importância do comprador sair da área e sentar com o usuário. Sair da área e entender como opera. E agora você está dando um relato aqui, literalmente, de que isso já há 6, 7 anos atrás já rodava, 16, né? 17. A operação, né? Faz 10 anos quase. E foi muito engraçado porque a manhã inteira a discussão era os COIs, o que o COI está fazendo, para onde vai o COI, como é que funciona, o que tem de valor. Aí começaram a falar de A e
era praticamente unânime, todo mundo falando a importância de entender o negócio, de estar que vai muito na linha do que você está falando, né? Do comprador começar a sair de uma postura, eu tenho o poder, sou eu que mando, eu que defino, eu que faço, e ir para um trabalho mais colaborativo, envolvendo usuários, envolvendo o próprio mercado, ouvir um pouco mais o mercado, né? Às vezes a gente vai muito pronto com um modelinho, com o padrão, e dá para fazer algo um pouco mais fluido, né? É uma brincadeira, é bem na linha do que você está falando. O comprador tem que deixar de ser reativo. Eu chamo reativo porque, no final das contas, ele sabe que ele vai ter, ele recebe um processo, ele lê aquele processo e ele reage em cima. Ele tem que, não, eu tenho que criar o processo. Eu tenho que estar, na hora que eu vou escrever uma RFP, eu tenho que estar junto. Eu tenho que participar do negócio. Que a hora que você faz isso, você começa a mudar a interação entre as áreas. Você parece... É o que você já falou antes e a gente até bateu um papo um pouco antes. Para ser estratégico, você tem que estar no business. Se você não estiver no business, você não é estratégico. Você é simplesmente um comprador. Não que isso é ruim ou não, mas daqui a pouco o comprador puro e simples, a IA vai fazer. Não acho que é tão simples assim que alguém vai ter que escrever o prompt de qualquer forma, mas ela vai aprendendo, ela é generativa, então tem alguns caminhos que ela começa a aprimorar. Mas, cara, sai da IA, você passa a criar a IA. Você passa a estar no mercado, a ver a necessidade do que tem. Isso é que tem que mudar. E eu também participei de algumas conversas assim, conheço alguns caras até do CIEC lá, tem gente boa, gente muito boa mesmo, mas que tem um pouco disso. Demorou muito, acho, para ter essa abertura. Tinha gente que me chamava de maluco, e tinha cara de área que falava, meu, por que você vai botar um comprador aqui dentro? Para brigar com a gente? Não é para brigar. Eu ouvi isso de marketing. A gente conhece, marketing é uma das piores áreas em termos de você conseguir. Ele quer fazer com a agência dele, da forma dele, tudo. E tudo bem, vamos lá e vamos entender o que é e por que ele quer assim. E aí você consegue chegar num acordo e fazer um negócio bem feito para a empresa. Deixa de ser aquelas loucuras de nego ficar faturando a torta e a direito só porque quer. É isso que você está falando, é muito legal. No último podcast eu bati um papo com o Eric e o Eric trouxe uma visão, ele falou assim, para que saving? Vamos lá, vamos ser sinceros, por que saving, né? A gente fica com o indicador de saving na área muito forte, muito forte, muito forte. Aí você vai para... Ele usou marketing de exemplo. O marketing não quer que você dê o maior saving possível, ele quer fazer mais campanha, ele quer fazer mais anúncio, ele quer fazer mais divulgação. Então ele quer transformar essas economias em mais entrega para ele, né? Então quando eu vou lá e falo do saving pelo saving, que a agência A é mais barata que a agência B, tem a questão de não entender e às vezes não interpretar corretamente o custo, né? Olhar o preço, mas partindo da premissa que o comprador entende o custo também, né? Que ele conseguiu fazer o TCO adequado, entendeu o processo, mas no final do dia, a área não quer, a área de marketing, por exemplo, ela não quer o saving, ela quer poder fazer mais anúncios, ela quer. Então o Eric provocou muito isso no último bate-papo aqui do Conexão Atlas, falando sobre esse ponto, né? De entender como aquilo vai impactar o negócio e não só o indicador pelo indicador. Eu assino embaixo o que ele falou. É uma coisa que sempre você tem que botar, porque, putz, virou o estigma, todo mundo tem que baixar custo na empresa, você tem que diminuir. É o que a gente fala sempre, a gente tem que baixar custo. Você não tem que baixar preço. O saving é feito em cima de preço, não de custo. Não adianta nada você contratar uma LPU linda e maravilhosa, onde você espremeu até onde não pode mais, só que o cara contrata 5 vezes, porque no final das contas, para fazer aquilo, ele acaba da hora a mais, tem mais trabalho e não agrega nada. A gente devia pensar, não sei como fazer isso tão fácil, tá? Mas as empresas, e principalmente os departamentos de compras, deviam pensar o que eu faço para gerar mais negócio, para faturar mais em cima do que eu estou comprando. Tá, então, se eu vou fazer uma instalação, o que eu faço para faturar mais? Pô, se faturar mais ou faturar mais cedo? Eu tenho que fazer um negócio que entregue mais rápido. Não adianta eu pagar 30% a menos e entregar 6 meses depois. Qual a diferença disso para um para o outro? Tem muita gente que você vai falar assim, quanto custa para fazer uma estação radiobase? Tá, custa 1 milhão. Isso aqui você pode fazer em 1 mês ou em 6 meses. Ah, mas em 6 meses eu faço ela por 100 mil. Em 1 mês você vai gastar 500. Tá bom. Quanto ela fatura por mês? 1 milhão. Vale a pena eu gastar o 500 ou fazer por 100 mil? Os 500, com certeza. Mas esse ponto é super legal porque ainda eu acho que falta muito isso de conectar a área de compras ao negócio nesse sentido, né? De ignorar muitas vezes o custo
para o preço, para que a gente possa olhar para o impacto que aquilo pode ter no negócio de uma forma diferente. Sim. Né? Às vezes comprar de um fornecedor que é mais completo, é mais preparado, é mais ajustado, vai fazer muito mais diferença do que pagar ter o melhor contrato, né, digamos assim, do ponto de vista de valor. Mas aí agora eu também vou dar um pouco do outro lado da mesa. Aí falando até para alguns CFOs e para algumas áreas de operações, vocês têm que entender que compras, você não pode apertar ele simplesmente para chegar no teu orçamento. Você também tem que sentar junto e alinhar o que você quer de entrega. Porque senão, eu já vi vários, eu mesmo já sofri, o CFO chega, não, cara, se vira, eu preciso fechar isso a esse valor. Esse valor nós vamos ter problema, porque você vai vir porcaria. Não, mas só tem esse dinheiro. Tá bom, então vamos sentar e tentar ver o que a gente faz. Se o cara simplesmente fala, não, se vira, cara, você vai acabar contratando errado, e aí a culpa não é de compras. Então, a culpa é do próprio processo, né? Do jeito que tá vindo. Tem que ter uma meia-culpa também das outras áreas, entender, olha, cara, divide direito com o cara o que você tem que fazer. O comprador tem as ferramentas para ajudar a contratar barato. A contratar da melhor forma, não vou falar barato, da melhor forma para atender bem. Se a área ajudar ele a usar a ferramenta direito, a área pode ser operações, pode ser finanças, pode ser o que você quiser, marketing, você vai ter um resultado melhor para a empresa. Aí sim, não só compras, mas todo mundo vai estar alinhado numa estratégia de negócio. Esse eu ainda acho que é uma das maiores dificuldades. Em empresa grande, a gente muitas vezes não vê direito essas coisas, fica muito o C-Level tem... Mesmo o C-Level, às vezes, não consegue cascatear da forma como devia. Então você acaba se perdendo numa empresa grande. Mas para mim ficou gritante quando eu comecei a fazer consultoria em empresa pequena. Uhum. Porque aí você vê especificamente o cara, não, eu tenho que baixar porque esse mês eu não tenho dinheiro, então eu tenho que... Pô, tá bom, mas você não vai entregar esse mês, você não vai conseguir fazer. Vamos chegar no meio termo? Esse ponto é legal de ver. Os dois lados têm que ouvir e trabalhar junto. Se você trabalha com compras e precisa encontrar novas maneiras de achar savings ou entregar resultado para sua companhia, não deixe de conversar com o time da Atlas Inovações. Nós podemos te ajudar, vem nos conhecer. Essa parte é legal porque a empresa menor, você tem mais o apelo do caixa de curto prazo, né? Literalmente não tem dinheiro para fechar a conta no final do mês, né? Então precisa adequar, precisa ajustar. A empresa muito grande, às vezes você meio que a impressão que dá é que o dinheiro é infinito, né? Não faz muito, vai gastar mais 5 aqui, vai gastar mais 1 ali, menos 2, porque os números que são gerenciados são cifras muito grandes, né? Então isso acaba fazendo um pouco desse efeito e a necessidade de caixa muda. Mas na prática todo negócio tem seus apertos de caixa, tem seus pontos de fazer isso conectar. E nesse ponto que você estava falando do CFO, da operação, do pessoal entender também, eu acho que vai muito na linha de cada vez conectar mais, né? Cada vez sair mais de dentro da sua área e ir para dentro da área do outro, né? Seja operações vir um pouco mais para compra, seja compras ir mais para operação, mais para o CFO, mas para que essa troca possa acontecer de forma mais natural, né? Concordo, mas pode ser que tenha alguma área, algum segmento de negócio que seja um pouco diferente. Mas o que eu vi na minha experiência, a maioria das vezes, quem era o mais reativo era compras. Eu tive muito problema com o meu time, tá? Convencer ele que põe o cara sentado. Não, mas o cara não pode ver os preços. Põe o cara sentado do teu lado e negocia junto. Eu vou dar um relato aqui invertido, não sei nem se é bom falar isso. Eu hoje na Atlas fico de frente com o negócio, ajudo a vender, sento com alguns clientes, né? E as negociações mais difíceis, e não é difícil do ponto de vista de preço, é mais difícil de construir a solução, de montar uma parceria efetiva, é quando a gente está falando com a área de compras. Quando a gente fala com o usuário final, normalmente o nível, independente se vai ganhar ou perder a concorrência, mas o nível de relação, de construção, nosso mesmo de entendimento do que o cara precisa e ele entender o que a gente entrega, é muito maior. E quando a gente vai com compras muito preocupado, talvez com a governança e com o compliance, acabou endurecendo demais o processo, né? E aí entra um pouco disso, né? O cara tá com o compliance dele tão fechado na cabeça que ninguém pode ver preço, que isso vai influenciar a decisão, que ele ignora que isso já acontece. Sim.
que isso já tá, né? Então fica meio que um negócio pro inglês ver, assim, no sentido de que eu tô seguindo o meu processo aqui e no final eu não tô conseguindo criar os elos necessários para poder efetivamente fazer a melhor compra, né? Fazer a melhor contratação. Sem dúvida. Eu tenho um amigo, ele também faz podcast, inclusive, e na área de compras, e ele fala muito disso, tá? O André. O André, ele fala muito disso. A gente tem que tomar cuidado, porque a governança e o compliance, às vezes, travam de um determinado ponto que você acaba indo para algo que é pior para a empresa do que o caminho natural, que seria você ter o contato e ter a discussão, ter uma coisa mais aberta. É a famosa assim, eu não posso comprar de um amigo, não posso dar vantagem. Vantagem não é, não acho que tem que dar vantagem para ninguém. Mas você fala assim, eu conheço esse cara, eu sei que ele vai me entregar. Ele custa 5% ou 10% acima. Eu não posso priorizar uma compra 5% ou 10% acima com um cara que eu sei que vai fazer? Às vezes é meio complicado, né? Mas é exatamente o que você acabou de falar. Você tem que garantir, entender uma solução boa. Muitas vezes o cara que está do outro lado não consegue construir, mas te dá um preço lá embaixo. E aí, o que você faz? É a hora que normalmente a operação é que reclama. E o cara de compra não, conseguiu o preço mais baixo. E dependendo da força que a operação tem, que compras tem dentro da empresa, operações atropela compras e vai fechar com o cara que é 10%, que ele sabe que vai entregar e acabou. Aquele cara vai te entregar. É um pouco do que eu falei já lá atrás, a hora que eu vinha, que eu sofria, por que eu sentava com compras e que tinha que fazer? Porque, cara, tem hora que eu não quero comprar o cara mais barato do mercado. E não é que eu não quero, é que eu sei que esse cara não vai me entregar. E o que ele vai me entregar não vai dar o resultado que a gente precisa. Eu não vou faturar do jeito que devia, eu vou ter uma manutenção muito maior, eu vou levar 6 meses para ter uma aceitação para receber, por exemplo, de uma construção. Cara, não adianta nada. Você tem custos depois envolvidos que matam todo o teu saving lá atrás. Ah, mas é legal, né? Esse custo não é meu. Tá em esse outro custo é da orçamento, operação. né? Mas aí a hora que fecha o resultado para dar distribuição de lucros para todos os funcionários, você perdeu a tua parte porque você garantiu o teu. Então você pega um pedacinho em vez de pegar o bolo inteiro. Pô, tem que parar com isso, né? Isso que você está falando é muito, muito rico, porque no final do dia o que acaba acontecendo é o comprador tem tanto volume de coisa para fazer que muitas vezes ele não tem nem o tempo necessário para poder estudar não só o processo de compras que ele colocou, mas os impactos daquilo, né? Então você está falando, olha, o cara, no exemplo, ele construiu aqui uma torre de comunicação e aí nessa torre de comunicação precisa ser aprovado por alguém a obra, né? E aí, com a empresa AB, a gente sabe que essa aprovação sai em 2, 3 semanas, porque o cara faz isso muito repetitivo, o cara já tem os caminhos corretos, não tem nada de falcatrua, é 100% clean, né? Mas ele já tem os caminhos certos para fazer isso acelerar. E às vezes um novo entrante, um cara menos experiente, ele vai protocolar, ele vai num processo mais lento de aprovação, e no final isso impacta a receita e muitas vezes isso não entra na conta da análise, né? Então, talvez a falta de tempo seja um fator que atrapalhe o comprador nisso, mas eu acho que a postura, o mindset é muito mais forte e muito pior nesse caso do que essa falta de tempo. Fato. Né? Infelizmente é fato. E aí vem sempre... Nós temos um problema no capitalismo. O capitalismo ele é imediatista. Tá? Eu sou capitalista, não estou falando nada contra, muito pelo contrário, tá? Eu acho até que a gente tem que ter muito mais competição, mas o imediatismo, cara, o ganho que você pode ter em cima de certas coisas, ele é finito. Você não adianta querer, se você pegar uma laranja, você vai espremer, uma hora acaba o suco. Não adianta você espremer mais, não vai sair mais suco. E isso acontece numa contratação. Não adianta você querer tirar do bagaço já espremido tudo, você querer tirar mais. A hora que você tirar, você vai rasgar. Você não vai ter mais o todo. Aí você não tem o todo, você não vai ter a entrega que você precisa. Não, super, super bacana, João. E aqui no podcast, normalmente eu peço para os entrevistados sempre deixarem uma dica de ouro, né, para quem está nos ouvindo. Então, a gente tem gente que está começando carreira, a gente tem gente que está numa posição já de liderança, já é CPO, já está à frente, mas está, às vezes, vivendo também uma dificuldade, está num momento de transição, de mudança de mercado, né? A gente está vivendo IA muito forte agora. Então, se você pudesse deixar uma dica de ouro aqui para nossa audiência, qual o conselho? Bom, depois de tudo que a gente já falou aqui, fica até difícil para pensar um ponto. Mas eu acho que a dica de ouro que vale, e não é só para um CPO, para um comprador, para quem está começando, é saiba ouvir. Saiba
mais do que ouvir, sabe, assimilar o que você está ouvindo. Para quê? Porque você vai ter mudanças, você vai ter dores de cabeça. Não ache que você já sabe porque você é um CPO, ou mesmo que você é comprador. Eu diria assim, muitos dos júniors ou dos plenos são os piores que tem, porque já acham que já conhecem, esse ponto eu domino e siga. Cara, sempre vai ter uma coisa diferente para você olhar. Esteja sempre aberto, ouça o mercado, ouça o que está rolando do lado. Participe de grupos, vá em eventos, ouve o que está rolando por aí. Isso faz uma diferença astronômica independente do nível que você tiver. Por quê? Porque nós estamos numa transformação monstruosa. Você vai depender muito dos outros. E aí não é só dentro da sua área, você vai depender dos outros dentro da sua empresa, você vai depender de outras áreas. Seja aberto e aprenda a ouvir. Essa, para mim, é a maior dica que tem. Vale mais do que comprador, vale para quase qualquer um que está entrando. Não, isso é super rico e super bacana que você está colocando, porque quando a gente começa a falar de IA, da transformação, tudo que estão falando agora vai mudar a característica, o cara tem que saber perguntar. Mas não é que ele tem que saber perguntar, ele tem que primeiro saber ouvir, para entender quais são as dores, para saber qual pergunta que ele vai fazer, para depois poder achar a solução, né? Sem então, dúvida. Essa capacidade de ouvir, interagir com os outros acho que é super importante e mandatório. E isso vai em linha, eu comentei aqui do podcast que eu gravei com o Eric fez uma pesquisa com CPOs também. Legal. E aí uma das perguntas era, qual é o motivo de promoção? Por que você promove alguém, né? Você como CPO olha para baixo, o que você mais valoriza no seu time? E resultado era uma das linhas. E não foi o que ganhou. Não foi resultado. O que ganhou foi influência com stakeholders. Por quê? Porque o cara que consegue se relacionar melhor com as outras áreas, com os players envolvidos, com quem gera valor naquela operação como um todo, ele hoje está sendo mais valorizado pelos CPOs do que o cara que entrega o maior save, o maior resultado. E isso foi muito legal da pesquisa, porque vai um pouco nessa... Para eu poder me relacionar bem com esse stakeholder, eu preciso ouvir. Preciso ouvir e saber entender o que eu ouvi, interpretar e transformar isso em ação, em plano de entrega, em plano de valor, né? Não tenha dúvida. E isso mostra uma coisa clara, os CPOs já estão chegando num nível legal, que eles estão enxergando esse tipo de coisa. Para você conseguir sentar eu diria que em qualquer C-level, mas o CPO principalmente, porque ele apanha de todo mundo, você precisa ter essa visão e entender que você tem que se relacionar mais, entender muito bem o que está rolando para você conseguir dar o resultado que você precisa. Isso é sem dúvida. Excelente. João, muito obrigado pela participação. Você de casa que está nos acompanhando, espero que tenha gostado do podcast. Hoje tivemos a honra de entrevistar o João Barreto, cara, uma pessoa de um histórico muito bonito no nosso setor. Quem viu aqui assistiu uma inteligência muito acima da média. Parabéns, João, pela trajetória, pela carreira e obrigado aqui pela participação. Eu que agradeço e parabéns pela Atlas, que está fazendo também muita coisa nova no mercado. Você também é diferenciado, meu amigo. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do Conexão Atlas e me segue nas redes sociais para mais conteúdos como esse.